E então vamos dar início ao estudo da palavra. Desde já aqueles que nos acompanham de longe, um abraço muito forte a todos. O nosso irmão Alberto, em especial, um abraço muito grande para ele. A nossa irmã Filomena também. E a todos aqueles que nos ouvem. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos então fazer a leitura da palavra de Deus na primeira carta a Timóteo. E a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa e se alguém dela usar legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os prejuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para o exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando alguns, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E foi a leitura da palavra de Deus. Irmãos, podemos nos sentar. Vamos então ouvir agora o nosso irmão Alberto e depois o irmão que queira partilhar connosco, esteja à vontade. Mas vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por mais esta oportunidade que nós temos de oração, comunhão, intercessão e principalmente estudo das Escrituras. Estamos terminando o primeiro capítulo da primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 1, verso 20. E entre estes foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Dentro da igreja, se você já percebeu, existem dois grupos, podemos colocar assim. O grupo dos interessados na palavra de Deus e o grupo dos interesseiros, aqueles que estão lá por segundas intenções. Qual dos dois grupos você se encaixa melhor? Bom, interessados ou interesseiros? Diga com quem andas e te direi quem tu és. É uma frase popular, um ditado popular que faz muito efeito. E eu acho que combina aqui no nosso estudo do versículo 20 de 1 Timóteo, capítulo 1. Aqui são mencionados dois homens, Emineu e Alexandre, como exemplo daqueles que abandonam a fé e a boa consciência. Exemplos de pessoas que foram ao naufrágio da fé, pessoas que perderam o bom testemunho cristão. Como anda o seu testemunho lá fora, na família, no trabalho, na faculdade, nos estudos? É muito importante, pois você representa a palavra de Deus para este mundo perdido, este mundo em trevas.
Estes foram postos fora da comunhão da igreja pelo apóstolo Paulo, não por qualquer um, para que lá no mundo, através de Satanás, pois o mundo jaz no maligno, pudessem aprender a verdadeira conduta de um cristão. Agora, como introdução desta palavra, desse pequeno pensamento, se pudéssemos tirar algum significado dos nomes de Emineu, Alexandre, desses dois homens, como uma indicação do caráter destas pessoas, nós teríamos um aviso muito sério para cada um de nós. Vejamos, portanto, Emineu, que aparece aqui no texto e pouco sabemos desta pessoa. Mas pela conduta desta pessoa, deste crente, nós podemos observar alguns aspectos que nos chamam a atenção. Emineu significa música de casamento, melodia de um matrimônio. E isso é algo envolvente, cativante, é algo que chama atenção. Toda a música de casamento, quando a noiva entra, todo aquele envolvimento, aquele clima, é cativante, é apaixonante, somos atraídos e achamos tudo muito belo, tudo muito bonito, e assim somos levados no momento de emoção, no momento de empolgação por aquele evento. Cuidado com estas pessoas deste tipo. Há um perigo de tornar-se pessoas fascinantes, pessoas cultas, pessoas inteligentes, bem afeiçoadas, bem vestidas, com fala mansa, com bons argumentos, conseguem atrair, envolver as pessoas, tirando do caminho correto, desviando da sã doutrina. Se olhássemos para Romanos capítulo 16, lá no verso 18, nós vamos observar que com suas suaves palavras, lisonjas, engana os corações simples. Tenhamos, pois, muito cuidado com pessoas assim, pessoas manipuladoras, que sempre têm a razão, que sempre têm um argumento a mais, que sempre conseguem enxergar aquilo que não está escrito na palavra de Deus, e nem foi propósito do autor escrever sobre aquele assunto, mas elas conseguem, com uma palavra, com muita habilidade, envolver, encantar e assim desviar muitas pessoas. Outro nome que chama muito a atenção para nós é Alexandre. O que significa esse nome? Será que podemos extrair do significado deste nome o caráter desta pessoa? Alexandre é provavelmente a mesma pessoa que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, versículo 15. O significado desse nome significa defensor dos homens. Aquele que olha mais para os homens, aquele que cuida dos interesses dos homens. Pessoas assim, homens com posição de destaque, e querendo colocar estes homens na carne, na posição de liderança espiritual. Isso é um perigo terrível. Dando lugar ao homem dentro da igreja, proeminência do homem, aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, aquilo que ele é, tirando toda a atenção da pessoa de Cristo Jesus. Em resumo, o que Paulo está ensinando aqui para nós é algo muito importante que podemos até encontrar na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, lá no verso 7, verso 8. Gente que aprende sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Verso 8. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé. Pessoas assim encontramos aos montes, dentro das igrejas, da congregação. É o joio e o trigo.
pessoas interessadas. Pessoas interessadas com segundas intenções. Talvez pessoas que vão à congregação com interesse de vender algum produto, de fazer alguma amizade, algum relacionamento para tirar vantagens. Exemplos não faltam, mas precisamos procurar pessoas que tenham, então, interesse, interessadas na palavra, na verdade. Resumindo aqui, podemos ver que Paulo enfatizou duas coisas muito importantes que devemos observar para não naufragar na fé e não rejeitar a boa consciência. Fé, aquilo que trazemos dentro de nós, da palavra de Deus, da pessoa do Senhor, e uma boa consciência, sempre julgando a si próprio, nos afastando daquilo que é errado, do pecado e aquilo que pode nos seduzir. Muitas vezes não sendo tão um pecado escandaloso nem um erro. São estas as virtudes que precisamos cativar para irmos ao bom combate. E Timóteo tinha que ir para Éfeso com esta fé e boa consciência, sem nenhum alarme, sem nenhum escândalo, sem chamar atenção para si com sinais, maravilhas, profecias, curas, mas ir lá para ensinar a boa palavra, a sã doutrina da palavra de Deus. Que o Senhor nos dê, então, esta capacidade. Amém. Ora, muito bem, irmãos, continuando o nosso estudo na primeira epístola a Timóteo, eu começo por saudar todos aqueles que eu sei que estão ávidos porque o estudo bíblico vá para o ar e o acompanham pela internet. Saudações para eles. Vocês estão nas nossas orações também. E orem por nós, porque a nossa capacidade, de facto, vem mesmo de Deus. E daí a oração ser muito importante para que a mão de Deus esteja em nós. Em segundo lugar, gostava de mandar uma saudação muito especial para o nosso irmão Alberto. Um abraço para ele e para a família, depois de eles passarem por aquela tribulação, porque têm estado a passar, e que passou pela partida deste mundo do sogro dele e pai da nossa irmã Camila, a quem envio aqui um carinho especial, porque pai é pai, e um abraço para os filhos também, tanto para as meninas como para o menino. O nosso irmão Alberto compreende. Para o rapaz que é um homem, e para as meninas que são mulheres. Ora, na nossa passagem, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, nós chegamos ao versículo 20, que é o último versículo deste capítulo. E neste último versículo deste capítulo temos aqui uma coisa muito, muito, muito importante, que às vezes passa à margem, passa ao lado de muita gente. Já por diversas vezes eu tenho dito, quer em conversas particulares, quer em estudos bíblicos, quer em intervenções, eu tenho dito que há uma razão dupla na Bíblia para haver disciplina bíblica máxima. Porque a disciplina bíblica tem vários graus. E há um grau de disciplina que é o supremo, que é uma pessoa ser excluída da comunhão da igreja. Este é o exemplo máximo, é o grau máximo de disciplina que pode ser aplicado a um crente. Está aqui. Temos aqui um exemplo. Agora, e já lá vamos, eu quero chamar a vossa atenção para isto porque é muito importante que os crentes tenham noção de que a disciplina tem de facto vários graus. E o primeiro grau, o mais básico, é o aviso. E sabem que isto é muito importante e nós já vamos ver porque é que é importante. É importante para que os outros percebam e não façam igual. É importante que a ação disciplinar seja exercida para que seja feito um aviso à navegação, para que todos saibam como é que são as coisas. Esse aviso deve ser sempre feito em particular, em privado, de preferência só entre a pessoa e a pessoa, com muito amor e carinho, naturalmente. O objetivo é sempre demover a pessoa do caminho do erro em que possa eventualmente estar a enverdar.
O segundo grau de disciplina que vem a seguir é a admoestação. A admoestação normalmente é aplicada em alguém que é insubmisso. E às vezes há pessoas que são insubmissas na igreja. E particularmente quando são insubmissos, quando não se sujeitam ao governo da igreja. E aí é feita a admoestação. Para utilizar a linguagem na gíria futebolística ou do desporto em geral, é o chamado cartão amarelo. Não é logo o vermelho, é o amarelo primeiro. E antes do amarelo existe o aviso. Os próprios árbitros também chegam ao pé dos jogadores e dizem: olha, para a próxima não escapas. Portanto, vê lá o que é que vais fazer. Mas não lhe dá cartão nenhum. Depois leva com o cartão amarelo, que é a demonstração. Por exemplo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 14, eu não quero entrar muito em detalhe nisto, mas também não quero deixar de fazer algumas referências. No capítulo 5 e versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. São os que não se sujeitam, os que não se submetem à autoridade. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Eu gosto disto. A vida de ancião ou de pastor numa igreja é uma montanha russa que vai desde a demonstração forte, como temos aqui nesta passagem, não é? A demonstração a desordeiros. Agora imaginem o estado de espírito de uma pessoa estar a demonstrar um desordeiro e logo a seguir ter que consolar os de pouco ânimo. Isto é uma montanha russa de sentimentos e de emoções. Mas eles têm que estar preparados para isto. Ou então não estão habilitados para tal. E já agora fica aqui um aviso para aqueles que governam nas igrejas locais. Outro grau mais avançado na disciplina é a suspensão. Isto talvez se aplique mais nos jogos de hóquei em patins. No futebol não existe, que é a suspensão. Ou seja, o indivíduo sai fora do campo 3 minutos ou 5 minutos, eu não sei quantos minutos é que são, mas eu sei que eles saem e depois voltam outra vez a entrar. Levam com o cartão e depois a seguir são suspensos. Pumba, vá lá para fora, agora vais lá descansar uns minutos para arrefeceres as ideias. Há crentes que estão em comunhão na igreja, cuja vida que vivem são tudo menos um adorno da doutrina de Cristo para a Assembleia. Apesar de não haver base suficiente para excomungá-los, há motivos suficientes para que não exerçam cargos de responsabilidade. E aí é-lhes dito: olha, não és disciplinado na disciplina máxima, que é ser posto fora da comunhão da igreja, e ser posto fora da comunhão da igreja significa deixar de poder ter acesso à ceia do Senhor, mas não estão em condições de poder exercer qualquer responsabilidade na igreja. É curioso, apenas como um pequeno exemplo, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15 e versículo 38, nós lemos assim: a Paulo, versículo 38, e estamos a falar de João Marcos. Olha, João Marcos foi o indivíduo que escreveu a Bíblia, escreveu o Evangelho de Marcos. E houve uma altura que ele teve que levar com o cartão azul. Eu não sei se é o cartão azul que sai 3 minutos ou 5 minutos para fora, antes do cartão vermelho. A Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele, que era João Marcos, lei do contexto, que desde a Panfilia se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Há pessoas que não estão habilitadas a poder exercer ministério. Pode ser por várias razões. Neste caso concreto, foi por deserção, foi por abandono. É um indivíduo que está para exercer o ministério, não pode, agora apetece-me, agora olha, agora, onde é que ele está? Desapareceu. Pode ser por outras razões. E não preciso fazer um desenho que vocês sabem. E por último, nós temos a disciplina do seu grau máximo, que é tirar o crente da comunhão da igreja.
Já agora deixa-me dizer uma coisa importante. Quando o Senhor nos salvou, pela fé no Senhor Jesus Cristo, salvou-nos de uma grande condenação, certo? Mas atenção, isto não é como alguns pensam, agora sou crente, já estou salvo, já estou livre do inferno e agora faço o que quero. Fazes o quê? Aqui na igreja local não fazes o que queres. Há regras, elas estão estabelecidas na Bíblia. E pode haver graus de disciplina, há graus, há vários graus. Portanto, um crente tem que ter atenção a isso. Nós temos dois exemplos típicos curiosos, eu não sei se algum dia vocês compararam, que é este caso que está aqui, o caso de Himeneu e Alexandre, no versículo 20, entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. E reparem que esta expressão, ser entregue a Satanás, não é a primeira vez que aparece na Bíblia. Neste caso concreto, o mal que estava ali, e o mal deve ser sancionado, deve ser debelado. Tem que haver uma ação disciplinar em relação a quem pratica o mal, para que o mal não prossiga e seja travado, quando o mal é doutrinal. Neste caso concreto, o mal era doutrinal. E por isso é que eu tenho dito muitas vezes, com base na Bíblia, de que a disciplina pode ser por duas razões: por mal moral ou por mal doutrinal. Neste caso concreto, nós temos aqui uma disciplina máxima, grau máximo, por mal doutrinal. E a passagem, como vocês veem no contexto, temos estado a analisar, não vou molhar mais no molhado, mas vou relembrar. Paulo diz a Timóteo no versículo 19: conservando tu, Timóteo, a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando o quê? A fé. O que é rejeitar a fé? Já analisamos isso. É o corpo de doutrina. Há pessoas que de repente agem assim qualquer coisa na cabeça e começam a rejeitar verdades doutrinais. E se vocês forem ver quais foram as verdades doutrinais que estes indivíduos rejeitaram, está referido que pelo menos Himeneu, a verdade doutrinal, a parte da fé que ele rejeitou, sabem qual foi? A ressurreição. Isto aparece cada um, aparece em indivíduos. E no nosso tempo, não é de surpreender, às vezes alguns ficam muito surpreendidos. Então, mas fulano não é crente e ele... Pois faz, pois agora diz isto ou diz aquilo e ficamos muito surpreendidos. Está aqui na Bíblia. Se vocês repararem no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, acho que é no capítulo 2, mas eu já confirmo isso. Capítulo 2, exatamente. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, vocês reparem o que é que nós lemos ali. Versículos 17 e 18. A palavra desses... o versículo aqui, isto é tudo importante. O versículo 14 diz assim: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses, os que desatinam, os que saem fora do carril da doutrina, ruirá como gangrena. Sabem, quando há gangrena, há que cortar ali, corta-se, porque senão vai o corpo todo. Se não houver uma ação a uma gangrena, não é só o dedo ou o pé ou a mão que vamos perder o corpo todo. Vai ser tudo minado, vai ser tudo afetado. Por isso é que tem que haver ação disciplinar. E ele diz aqui, a palavra desses ruirá como gangrena. O que é que se faz quando há gangrena? Tira-se fora, não é? Foi o que Paulo fez. Tirou-os fora da comunhão. Não é perder a salvação. Atenção. A disciplina, e quero aqui também salientar isto, visa sempre a restauração do crente. Estamos aqui a falar de crentes, não estamos a falar de descrentes. No meio do povo de Deus também existem descrentes. E a disciplina também é importante em alguns casos para que aqueles que não são crentes não estejam a minar. Mas neste caso concreto, e no outro que já vamos ver, estamos a falar de crentes nascidos de novo, que fizeram asneira. Uns na parte doutrinal e outros na parte moral. E nesta passagem nós vamos assim:
A palavra desses ruirá como gangrena, entre os quais são Himeneu, cá está o Himeneu, e o Fileto. O que é que eles fizeram? Versículo 18. Os quais se desviaram da verdade. Estão a ver? Estão a ver a gravidade? Cuidado em desviarmos-nos da verdade. Isto é motivo da disciplina. Dizendo que a ressurreição era já feita. E perverteram, a gangrena já estava a minar o corpo. Perverteram a fé de alguns. Alguns já estavam também afetados. Há que cortar o mal pela raiz. E ficou o aviso à navegação. E por isso Paulo diz que os entregou a Satanás. Eu gostava de chamar a vossa atenção para poderem perceber. Ser entregar a Satanás, sabem o que é que significa? Significa tirar fora da comunhão da igreja. Pois foi o Nando que disse há bocado, ou foi o Alberto? Se calhar foi o Alberto. Quando ele estava a falar há bocadinho, nosso irmão Alberto, mais um abraço, Alberto. Quando ele estava a falar há bocadinho, nosso irmão Alberto, que ele disse que o mundo jaz no maligno. Quando um crente sai da esfera da comunhão da igreja, é posto fora da comunhão da igreja, onde é que ele entra? No mundo, onde Satanás reina. O mundo jaz no maligno. Ele entrega a Satanás desta forma. Ele sai da esfera do domínio e governo do Senhor para entrar no domínio e governo de Satanás. O objetivo é ele sentir-se mal. O objetivo é ver se ele abre os olhos. O objetivo é ele ser restaurado à comunhão. Aliás, se vocês repararem na nossa passagem, no capítulo 1 e versículo 20, diz assim: e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam. Para que aprendam. O objetivo é para que aprendam. O objetivo não é para dar cabo deles e arruma-se com eles. Não, é para que eles aprendam. Há muita gente que é ignorante. Um indivíduo que diz que a ressurreição já foi feita é um ignorante. Então, tem que aprender? Não, se calhar tem que voltar para a escola primária da fé e aprender as lições básicas da fé. O objetivo é aprender, é corrigir, é restaurar. É este o objetivo. Mas temos um outro exemplo, esse é mais conhecido, vocês cá nunca compararam um com o outro, porque aqui temos a disciplina por uma razão doutrinal. E agora vamos ver a disciplina pela razão moral. 1 Coríntios capítulo 5. Essa vocês conhecem mais, provavelmente. Esta aqui é mais familiar, os crentes são mais familiarizados com esta situação. No capítulo 5 nós lemos assim: geralmente se houve que há entre vós fornicação, diz Paulo aos Coríntios, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Um crente pode ter um comportamento pior que o descrente. Estava a haver aqui comportamentos na igreja piores do que os descrentes. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido tirado de entre vós quem cometeu tal ação. Quem comete mal moral tem que ser tirado de entre os crentes. Agora, tomem atenção ao seguinte. Isto levava-nos aqui a muita conversa bíblica. Uma pessoa não deve ser disciplinada assim de ânimo leve. Uma pessoa só é disciplinada nesta ação máxima da disciplina depois de queimadas todas as etapas e depois de esgotados todos os recursos. Só em última situação, só na situação extrema é que a disciplina é exercida. Quando, de facto, depois de se ter esgotado todas as possibilidades, a pessoa insiste e continua a insistir no erro do seu caminho. Neste caso de Corinto, aqui era um caso ainda mais complicado, porque a igreja devia ter exercitado a disciplina sobre este crente e não o fez. E Paulo teve que cair em cima deles. Mas vocês estão a pensar bem naquilo que estão a fazer? Vocês não fazem nada? Então isto acontece e está tudo bem? Agora reparem. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, versículo 3, como estivesse presente, diz Paulo, escrevendo de fora, à distância, que o que está lá praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, e atenção, porque às vezes há pessoas que acham que a disciplina era só apostólica. Não era só apostólica. Paulo estava a ensiná-los, eles tinham que aprender. Junto, diz ele aqui nesta passagem, junto vós e o meu espírito, ou seja,
Eu estou convosco e eu quero que vocês estejam comigo nesta ação, mas é uma ação da Assembleia. Seja entregue a Satanás, versículo 5. Cá está, mais um, entregue a Satanás. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Já estava a viver na carne, certo? Não estava a viver no espírito. O objetivo é destruir a ação da carne. Não é dar cabo dele, não é... O objetivo era, muito objetivo, era destruir a ação da carne na vida dele. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Se ele é salvo, se ele é crente, obviamente que o objetivo é apenas este. Muito bem. Temos aqui 2 casos de crentes já. Um mal moral. Aqui temos um incesto, mais concretamente. E um mal doutrinal. Portanto, a ação disciplinar da Bíblia é por estas 2 razões. E eu gostava de dizer mais umas coisas que me parecem importantes. Sabem que blasfemar, para que eles aprendam a não blasfemar. Sabem que blasfemar significa, isto traduzido assim, em termos muito simples, falar falsamente de alguém. Isto é grave. Falar falsamente de Deus dizendo que a ressurreição já está feita, isto é grave. Eles estavam a denegrir o Senhor, estavam a atacar o caráter de Deus. Agora, como alguém disse muito bem, se a religião de uma pessoa não melhora a sua moral, as suas deficiências morais vão corromper a sua religião. E supostamente a fé, a palavra de Deus, deve de facto melhorar a nossa moral. Porque se a palavra de Deus não melhora a nossa moral, nós vamos corromper a palavra de Deus. E vamos estar a transmitir uma mensagem que não é da palavra de Deus. Uma mensagem contraditória, que é grave. E é blasfémia. Muito bem. Hão de reparar que uma das razões porque deve ser exercida a disciplina, já falei alguma coisa, não é? Isto é um assunto muito vasto, mas há uma coisa que transparece nas 2 vertentes, no mal moral e doutrinal. Sabem qual é? É que a razão é porque diz o apóstolo Paulo 2 vezes, e uma vez por razões morais e a outra vez por razões doutrinais, por mal moral e por mal doutrinal. Ele diz 2 vezes, não é por acaso que ele repete nas 2 epístolas, uma na Epístola aos Gálatas e outra na Epístola aos Coríntios. E na Epístola aos Coríntios nós estávamos cá, e acho que ainda estamos aí, no versículo 6, ele diz: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Isto tem que ser atalhado, porque se não atalharmos, um pouco de fermento que seja, um pouco de mal, vai infectar a massa toda. Toda a massa vai ser afetada. Por isso há que cortar o mal pela raiz, como se costuma dizer. E é isto que eu queria deixar como nota de ênfase. A razão da disciplina é para evitar que toda a igreja seja corrompida. A segunda passagem tem a ver com o mal doutrinal. Está em Gálatas 5:9. Vamos ver. Na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 9, eu tenho que olhar para as horas. 2 Timóteo, Gálatas capítulo 5, versículo 9, nós lemos assim. Se vocês lerem o contexto para cima, sabem qual era o problema? Estavam a colocar a circuncisão, que é uma doutrina errada hoje. Hoje não há circuncisão. Como hoje não há batismo na água. Hoje é uma doutrina errada, as coisas têm que ser ditas pelo nome. Ainda esta semana falava com uma amiga crente e ela dizia: então, mas Mateus 28 não diz lá
Não é para hoje, Mateus 28 não é hoje. E de batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz, mas não é para hoje. E a pessoa, olhando para aquela passagem em Mateus 28, até parece que não tem assim nada, aparentemente. Se a gente for descer a fundo, vamos ver. Mas ele disse assim, olha, para tu poderes perceber, eu vou dizer o seguinte. O que está em Mateus capítulo 28 é só parte do que o Senhor mandou fazer. Porque o Senhor, quando ressuscitou, mandou fazer os discípulos várias coisas. A ordem que ele deu está repartida por vários evangelhos e por Atos dos Apóstolos capítulo 1. Se tu quiseres ver o quadro completo, tens que olhar para Mateus 28, para Marcos 16, para Lucas 21, para Atos capítulo 1 e João 20, não sei se falei. E para te ajudar a compreender, para tu poderes perceber, o que é que diz Marcos 16? Lá também diz para ir às nações, diz ir por todo o mundo. É a mesma coisa. Só que agora temos o Marcos a dizer aquilo que ele ouviu o Senhor dizer. E o Senhor, o que ele disse mais os detalhes que Mateus não diz que o Senhor disse. E o que é que Marcos disse? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer, notem bem, e for batizado, será salvo. Então, primeiro crer, depois ser batizado, depois ser salvo. É isso que andam para aí a pregar? Não, sabem o que é que eu ouço dizer? A torcerem a Bíblia. Dizem assim, quem crer e é salvo, deve ser batizado. Mas não é isso que está lá escrito. Vão a Marcos 16, 15, 16, e depois diz a seguir diz outra coisa. E estes sinais vão seguir aos que crerem, para serem salvos. Portanto, um salvo tem que ter estes sinais. Quais são? Falarão novas línguas, pegarão na mão sobre os serpentes, curarão os enfermos, etc. Então, se beberam de veneno não acontecerá nada. Então, onde é que estão esses sinais aí, no pessoal? Portanto, é preciso muito cuidado. Quando se estuda a Bíblia, temos que ser coerentes. Portanto, a questão não é só a circuncisão está errada. O batismo na água hoje também está errado. Hoje não é para hoje. Paulo disse, porque o Senhor está a dizer a quem? Em Mateus 28, está a falar a quem? E em Marcos 16, está a falar aos seus 12 apóstolos. A nação de Israel tem 12 tribos. Ele está a falar à nação de Israel. E o que é que João Batista, o grande Batista, disse acerca do batismo? João 1,31. Para que Cristo fosse manifestado a Israel, vinha por isso batizando com água. Porquê que ele batizou com água? Para Cristo ser manifestado a Israel. Aqui em Mateus 28 e Marcos 16, Cristo ainda estava a ser manifestado a Israel. Por isso é que há batismo na água e ordem para batizar. Mas quando em Atos 9 Deus salvou o apóstolo Paulo, deu-lhe uma série de instruções. Não foram aquelas. Aquelas foram para os 12. Aqui na terra. Agora do céu, o Senhor dá uma série de instruções a Paulo. Sobre o batismo ele falou? Falou. O que é que ele disse? 1 Coríntios 1,17. Cristo não me enviou a batizar. Então, Pedro não podia dizer isso, porque foi enviado a batizar. João não podia dizer isso, porque foi enviado a batizar. Tiago a mesma coisa. Mas Paulo disse, Cristo a mim não me enviou. Quem não percebe isto, não percebe nada da Bíblia. A sério. E põe as pessoas confusas. Sabem o que é que Paulo disse acerca do caso da circuncisão? A circuncisão também era complicado. Não é só o batismo, como ainda estão agarrados ao batismo, uma prática judaica. Naquele tempo muitos estavam agarrados a outra prática judaica, que era a circuncisão, e viram-se atrapalhados para se virem livres dela. E sabem o que é que nós lemos? Em Gálatas, no capítulo 5, lemos assim. Versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Sabem que alguém podia dizer assim, Paulo, estás a gozar connosco? Então tu não circuncidaste Timóteo? Circuncidei, mas quando? Mesmo podia ser dito a Paulo, estás a brincar comigo? Então, mas tu não batizaste? Batizei, mas quando? Pois é. Enquanto Cristo esteve a ser manifestado a Israel, estas verdades estavam de pé. Quando Cristo deixou de ser manifestado a Israel, elas caíram. Deixaram de fazer sentido. E de novo protesto, versículo 3, a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça.
Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, diz ele aos Gálatas. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E cá está a verdade mais uma vez, da qual os outros se desviaram e foram disciplinados. Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cá está outra vez a expressão. A expressão aparece aonde? Mal doutrinal. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Não há apelo nem grave, disciplina. Atenção. Portanto, eu queria chamar a atenção desta situação para todos vocês. Olhem, sabem de uma coisa? Eu acho que já não digo mais nada. Eu acho que já falei muito, mas acho que falei o suficiente para todos poderem perceber. Cuidado, porque na igreja há disciplina como num desafio desportivo. Há o aviso, há o cartão amarelo, deixem passar a expressão para poderem perceber, há o cartão azul e há o cartão vermelho. Esta parte é importante. Não posso ir embora desta maneira. Assim, os crentes em Corinto, quando havia aquele mal moral, não exerciam a disciplina que deviam ter exercido sobre aquele crente que estava em pecado. E Paulo teve que os chamar a atenção. E Paulo teve que os mover, por assim dizer, com o espírito dele, a ele ser disciplinado. E foi disciplinado. Então querem vocês saber que a disciplina surgiu e teve efeito sobre aquele crente? E ele pôs a vida dele direita? O objetivo da disciplina é esse. Pôs a vida dele direita. E começou a andar bem. Mostrou arrependimento. Começou a andar... Leiam a segunda carta, os primeiros 2 capítulos. Está lá tudo escrito acerca desse crente. Sabem de uma coisa? Então não é que agora estes crentes coríntios não queriam perdoar-lhe. Primeiro, não queriam discipliná-lo. Depois, o homem estava arrependido e não queriam restaurar lá a comunhão. E Paulo teve que cair em cima deles outra vez. E disse que eles deviam agora recebê-lo em comunhão, porque ele estava verdadeiramente arrependido. É este o objetivo da disciplina. Portanto, estava para dizer, não se esqueçam, muito cuidado, aviso, cartão amarelo, cartão azul, cartão vermelho, mas atenção, o objetivo é sempre a restauração. Que o Senhor nos abençoe. Quando falamos dos irmãos em Coríntio, pensamos aqueles irmãos, sinceramente, nós não somos melhores irmãos. Por isso que o Senhor assim nos ajude, e é a diferença, faz estar perto do nosso Deus e conhecer a sua verdade. E é isso, graças a Deus por aquilo que ouvimos. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar então o culto. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. E tu és muito claro na tua palavra, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a estar perto de ti. O facto de estarmos perto de ti, Senhor, é algo que nos traz proteção, Senhor. E traz muita coisa, mas a proteção, Senhor. E nós te agradecemos por isso. Ajuda-nos a estar perto, Senhor. Ajuda-nos a poder estar sensíveis uns aos outros, Senhor. E como nós ouvimos esta noite, Senhor, que de facto possamos estar alertas aos avisos, Senhor, às admoestações, Senhor, e possamos arrepiar caminho tantas vezes, Senhor, porque nossa tendência, Senhor, é trilhar as veredas antigas, Senhor, e que assim não seja, Pai. Somos uma nova criatura, Senhor, que possamos nos despojar do velho homem, Senhor, e revestir-nos do novo, Senhor. E o alimento está aqui, na Tua Palavra, e nós te agradecemos esta noite por termos recebido como recebemos, Senhor. Obrigado pelos Teus servos que as puseram, e que nos possas guiar agora, Senhor, e que nos possas, acima de tudo, fazer pensar naquilo que ouvimos e pôr em prática. Que o Senhor assim que Tu nos possas ajudar, Senhor, e que possamos, acima de tudo, ser-te gratos, pois por tudo, no nome santo do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.